Gente, desde quando um minuto virou muito tempo? Eu tô recentemente, assim, pensando muito sobre isso e eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto cansada de tanta coisa que eu consumo na internet. E por mais que eu sei que faça mal, eu estou inserida nessa realidade e por muitas vezes eu me pego passando horas vendo vídeo no Instagram, no TikTok e sentindo que eu tô apodrecendo a minha cabeça e perdendo tempo da minha vida, que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? E aí eu fico frustrada porque eu tô fazendo isso, mas eu vou lá no dia seguinte e faço de novo. E de vez em quando eu me sinto realmente mentalmente cansada de tanta coisa que eu consumi, porque na internet é tipo um zilhão de vídeos um atrás do outro e uma barulheira e uma poluição visual e sonora que a gente não percebe enquanto a gente está consumindo. Eu acho engraçado porque eu sempre reparo nisso quando eu estou fazendo outra coisa e o meu marido está assistindo o vídeo e aí eu fico, gente, meu Deus, é tipo muito barulho assim. Primeira carteirinha. Oi, filha. Wait, Blue, hello? I miss you every day. E é muito rápido, né? Porque, sei lá, se você engaja com um vídeo 15 segundos, eu acho que é muito. E aí você fica lá de 15 em 15 segundos, até menos, né? Passando por barulhos diferentes e vozes diferentes, e poluição, assim, muito grande sonora. E de visual, assim, da quantidade de estímulo também que a gente está consumindo. Então, eu só percebo quando não sou eu que estou fazendo, assim, né? Mais preocupante do que o consumo excessivo, né, de estímulos, seja sobre a qualidade disso que a gente está consumindo. Porque também isso é um outro problema que eu sinto, que as coisas na internet são muito rasas e muito fúteis. Principalmente em redes sociais, que você tem vídeos de segundos. E aí que vem a minha pergunta, né? Desde quando um minuto virou muita coisa? Porque tudo que a gente vê de dica, né, sobre como crescer em rede social e coisa assim, é para fazer vídeo curto, de 15 segundos no máximo. Porque as pessoas não conseguem mais prestar atenção num vídeo de um minuto. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, um minuto? Desde quando? Mesmo 15 segundos, às vezes as pessoas não estão mais prestando atenção. E além do problema de concentração que isso está causando, pra mim, eu acho muito difícil você passar uma ideia, né, se expressar em 15 segundos, 30 segundos que seja. Pra mim, um minuto já eu acho pouco. Eu não consigo falar em 1 minuto, 2 minutos. Pra mim, isso aqui você não consegue nem entrar no assunto e já acabou. E se eu for fazer um vídeo de 1 minuto falando na rede social, ninguém vai assistir. Bom, duvido que alguém assista no YouTube também, né, mas... Enfim, claro que o problema das telas não é de hoje, né? Eu sinto que desde a invenção da televisão que já existe essa preocupação com para onde a sociedade vai ir, né? E da conexão entre as pessoas e com a realidade por causa do aparelho. Tem uma cena do De Volta para o Futuro que para mim ilustra isso muito bem, que é quando o Marty volta para os anos 50 e aí ele tá na casa da mãe dele e o avô dele tá puxando um carrinho assim com a televisão em cima e aí eles estão falando que eles conseguiram comprar isso e tal, e a televisão, né, se mexe e vai para a mesa de jantar. A partir daquele momento já acabou a conexão entre aquelas pessoas e já acabou a atenção delas sobre alguma coisa. Porque agora eles não vão mais comer a comida prestando atenção na comida, eles não vão mais conversar entre si prestando atenção na conversa, se eles forem conversar, porque eles não estão prestando atenção na televisão. Então as coisas já vão estar divididas, porque você não vai estar 100% focado no que você está fazendo. E o pai dele no presente, nos anos 80, faz isso também, né? Porque eles estão lá conversando e ele não está nem ouvindo, porque ele está assistindo um programa de comédia. Então eu acho que esse medo de como que a sociedade vai ficar por conta da tecnologia não é novo. Nos anos 50 mesmo a gente tem, por exemplo, Twilight Zone, que eu amo, a melhor série do planeta Terra. Tem milhões de episódios que falam sobre isso. Filmes, livros sobre futuros distópicos também falam sobre esse tema há muito tempo atrás. Eu, infelizmente, não tenho os livros aqui. Mas o Admirável Mundo Novo, por exemplo, ou o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que no filme virou Blade Runner e acho que o nome ficou mais fácil, né? Eles falam muito sobre isso e sobre uma realidade que a gente está vivendo agora, né? E é uma coisa meio aterrecedora de pensar, porque o Admirável Mundo Novo, por exemplo, já foi escrito há quase 100 anos atrás. Então você fica 100 anos, o cara já estava
vendo que a sociedade ia virar o que ia virar agora, né? Sobre essa irrelevância do que a gente consome e quanto tempo a gente consome, né? E como isso afasta a gente do que realmente importa e da vida, enfim, né? Que você vai ficar vidrado num negócio específico com um prazer imediato e vai ficar sempre, né, nessa roda. Eu acho que, apesar dos dois me lembrarem muitas coisas da nossa realidade, o que a gente mais está inserido agora é o do Fahrenheit 451, que foi escrito nos anos 50. Então, como eu falei, não é de hoje essa preocupação com a tecnologia, né? No Fahrenheit, a gente tem um personagem principal que é um bombeiro que queima livros. Só que as pessoas não se importam que ele queima livro, né? Então, não é um problema muito grande na sociedade que isso aconteça, porque as pessoas não leem. E, pra mim, nada mais real do que isso agora. Se você for pegar no Brasil, por exemplo, que fala que por ano as pessoas leem um livro ou menos. Então, existem pessoas que passam o ano inteiro sem ler um livro que seja. E as pessoas estão inseridas ali numa realidade que elas não conversam. Tipo, elas conversam, mas não é nada muito profundo. É todo mundo super superficial e ninguém presta atenção nas coisas. Tanto que no começo do livro ele se assusta porque a vizinha dele tá falando sobre... né, tem orvalho nas plantas de manhã, e está falando sobre a lua, e ele fala, nossa, sei lá quanto tempo que eu não presto atenção na lua, presto atenção nas coisas. E aí a gente tem a mulher dele que tem várias telas espalhadas pela casa para assistir programas. Tem um programa que ela assiste que é interativo, então você pode participar também, fazer as coisas lá como se você fosse um personagem. E a mulher dele fica o dia inteiro vendo aquilo, depois ela bota um negócio na cabeça lá na concha, e vai para um outro mundo também. E com certeza não é um programa que agregue nada na vida dela, assim, é só um programa de entretenimento que ela fica o dia inteiro consumindo. E a gente tá vivendo uma coisa parecida, né? Na época, nenhuma dessas coisas, nem das séries, filmes e livros, eles conseguiram, acho que, conceber o telefone, né? Star Trek tem telefone, mas acho que não... A função não seria exatamente que nem o que a gente tem agora, né? Nossa realidade é ainda pior, porque com o telefone a gente pode ficar 24 horas consumindo coisa, porque você tá com o telefone na sua mão. Isso é ainda mais assustador do que a realidade que estava no livro das pessoas estarem consumindo, pelo menos dentro de casa só, né? Duas amigas minhas que foram, uma pro Japão e uma pra Coreia, e as duas comentaram isso, de como as pessoas passam o tempo inteiro com o telefone, tanto que a faixa de pedestre, né, o sinal agora é no chão, porque eles ficam o tempo inteiro olhando para baixo, então já não tá lá em cima o farol, porque senão eles não vão ver. E aí você tem que ficar no chão, porque eles estão com o telefone assim na cara. Os japoneses estão olhando mais para baixo do que para frente. Isso acontece no mundo inteiro, mas numa metrópole com 30 milhões de pessoas como Tóquio, pode ser perigoso. Às vezes, até quando estão olhando para frente, a mão com o telefone permanece pro alto, num reflexo que deixa claro o quanto estamos dependentes. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, mande para outras pessoas e ative o sininho para você não perder a notificação dos próximos, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E obrigado por estar assistindo. É isso. Beijo. Tenho certeza que o problema são as redes sociais e não o telefone aparelho. Porque eu já vi vários vídeos, né, com as thumbs assim, porque qual o problema do telefone, o telefone isso, o telefone aquilo, mas assim... Em janeiro, eu desinstalei o Instagram, por exemplo, do meu celular. Tava usando só pelo computador. E eu não tinha mais o que fazer no telefone. Porque, além de mexer na rede social, o que você faz no telefone? Usava, assim, o WhatsApp para falar com os meus pais, por chamada de vídeo, ou para responder alguma mensagem. Usava como relógio e, né, despertador. O Spotify ou o YouTube para música. E só, assim, sem a rede social, você não tem muito o que fazer. Então... eu lembro que eu ficava com a tela, o consumo assim, tipo, 1 hora e meia por dia, porque não tinha mais pra que usar o telefone se não fosse pra mexer na rede social. Então, eu acho que esse vício e esse consumo excessivo que a gente tem com o telefone é por conta da rede social, seja ela qual for, e é o que deixa a gente vidrado, ele deixa a gente viciado, né? Não é o aparelho telefônico em si. E aí eu fico pensando para onde a gente vai, porque é o que eu falei no começo do vídeo. A gente não consegue mais se concentrar em nada. E a gente, digo eu também, porque eu não consigo consumir um vídeo de 30 segundos sem estar lendo um comentário embaixo. Eu não consigo parar e ficar assistindo sem ficar lendo os comentários, porque o meu cérebro já não consegue mais focar. E a gente não consegue mais assistir um filme, por exemplo, porque você precisa ou saber que horas que o filme vai acabar, quanto tempo falta,
Ou, sei lá, na metade do caminho você já se perdeu, você já não consegue mais prestar atenção porque é muito longo. Aí, de novo, né, falando de Volta pro Futuro, tá que nem o filho do Marty quando ele vai pro futuro, que tem lá a televisãozinha com 15 telas passando ao mesmo tempo e ele assistindo um pouco de cada. Assim, a gente não consegue mais ter foco numa coisa única e fazer uma coisa única, né? Parece que a cabeça, tipo, a dispersa do nível que você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, que tem aqueles vídeos lá que a pessoa tá falando e tem, sei lá, alguém jogando aquele jogo do trenzinho por baixo. Sei lá, as pessoas não conseguem mais conversar. Você vai escutar o áudio de alguém, você precisa colocar em vezes 2, porque você não tem mais paciência de ouvir uma pessoa falando numa velocidade normal. E assim, entre milhões e milhões de coisas da internet que me assustam, isso é uma coisa que me deixa preocupada, do quanto a gente está vivendo de estímulos e quanto está vivendo acelerado e quão mal isso faz para a nossa cabeça, né, e para a nossa concentração nas coisas. Então, eu queria começar uma nova fase neste canal, que eu acho que eu encontrei o caminho para o qual eu quero ir, que é sobre buscar uma vida mais calma, mais tranquila e com menos estímulos, né? Eu digo na minha vida, mas também pro canal, de fazer vídeos assim, mais tranquilos e coisas que a gente tem prazer de não estar consumindo. É isso que eu quero pra minha vida e que é o que eu quero passar nesse canal também, da gente viver mais tranquilamente, sair um pouco das telas e observar a natureza e observar o céu e ter foco nas coisas que a gente faz, né? Fazer as coisas com calma, respirando, desacelerar um pouco. Eu acho que a gente acaba vivendo muito acelerado por conta, né, do tanto que a gente tá estimulado. E eu quero descansar a minha cabeça, que eu acho que ficar consumindo muito tá me deixando maluca. Eu quero fazer coisas manuais, eu quero tentar aprender a fazer o crochê, eu quero fazer o bullet journal que eu comecei a fazer, eu quero fazer alguns aqui no canal, sair pra ver as coisas, ouvir o barulho dos pássaros e aproveitar a vida e o presente, porque a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que mexer na internet. A gente precisa aprender a viver tranquilamente, sabe? Tá uma musiquinha calma, tomar um cafezinho, ler um livro e ficar em paz, que é isso que a nossa cabeça precisa. Então acho que se você se identifica com isso, seja bem-vindo ao canal. Eu vou continuar fazendo os vídeos de estudo também, porque é uma parte importante, mas quero colocar outros hobbies e outras coisas para que a gente viva mais tranquilo. Então é isso. Daqui para frente teremos muitos e muitos vídeos sobre isso e estou animada. Então vejo vocês no próximo. Tchau!